Alex, que está aqui ao meu lado, que é o terceiro convidado que vai responder essa questão do tempo, o Alex tem mais de um chapéu. Ele tem um chapéu da Claro, tem um chapéu de presidente do IBRE-SPD, e ele tem um conhecimento de o caso dele e de outros também, de desafio do tempo de implantar e resolver essa questão para a LGPD e para a própria empresa. Alex, a palavra é com você. Meu amigo Paulo aqui, que acaba colocando várias notícias que a gente acaba vendo no dia a dia, desse vazamento de dados que acaba todo dia quando a gente olha, né? Pô, todo dia tem uma notícia diferente, né? Uma empresa diferente. Mas vem um primeiro ponto, né? Como que eu consigo proteger uma coisa que muitas vezes eu não conheço? Será que eu conheço meus dados de fato? Será que eu tenho esse controle? Então, quando a gente começa a pensar nisso, né, como eu consigo criar esse nível de proteção e de identificação de algo que muitas vezes, como minha amiga aqui falou, é uma empresa de décadas, que veio tendo dados ano após ano, e com isso agora a gente chega num cenário que 2018 entra uma nova lei, LGPD, Lei 13.709, e com isso começamos a ter ali algumas obrigações, olhando até para a Europa, que já tem isso há muito tempo, mas aqui nós num cenário muito iniciando, né, muito olhando para baby steps, começamos agora a ter uma obrigação frente a tudo isso. E quando a gente pensa, né, nesse cenário Brasil com uma nova lei, essa questão de dados que estão em todos os lugares, que muitas vezes nós não conhecemos e começamos a ter algumas obrigações frente a isso, quando a gente olha para a própria lei que fala que nós temos 15 dias úteis para atender o direito do titular. Ou seja, né, então, desde uma exclusão, desde você dar ali uma resposta se tem um dado ou não, e como fica tudo isso. Aí, olhando o primeiro ponto, né, Excel esquece, né, não tem como fazer isso. Aí vemos, né, aí visão de mercado, muitas empresas que fizeram o tal de roupa lá no Excel, e é um negócio que foi feito uma vez ali para passar de ano, e isso não é vivo. Ou seja, teve ali um monitoramento, né, uma análise inicial, que talvez não usou uma ferramenta para isso, e dia seguinte, tudo aquilo que você fez pode já estar desatualizado. Então, né, quando a gente começa a olhar para esse cenário, né, de grandes oportunidades, começamos a imaginar, como que conseguimos, né, dentro de um prazo desses 15 dias, fazer alguns atendimentos. Aí eu acho que entra essa questão de você ter parceiros e uma ferramenta que vai conseguir te atender isso de uma forma muito rápida. Hoje, quando a gente olha para a NPD ela tem tem por volta de 50 funcionários, ainda não não tem muitas pessoas, então hoje acaba sendo muito reativo, né? Então tem denúncias, ela vai, atua, ou alguma empresa que saiu na mídia vai questionar, mas ainda não está fazendo aquele papel de questionar as empresas, fazer aquele o que, pensando, né, num cenário um pouco futuro, que é o 10x10. Os 10 principais segmentos e as 10 principais empresas com certeza vão ser questionados em algum momento pela NPD. Agora, né, olhando para algumas semanas atrás, já entra essa possibilidade, agora a NPD virando uma autarquia, que algumas coisas já começam a mudar. Então veja como os movimentos já começam a acontecer. Então, Paulo, nessa questão a gente começa a ver algumas oportunidades, né? Assim, falamos de uma lei de 2018 que veio aí tendo... Claro que as empresas tiveram dificuldade por conta da pandemia, mas como será que estão organizadas agora para fazer esses tipos de atendimento e de conseguir ser muito assertivo agora frente a isso? Como o Wellington comentou, já tem lá a barrinha de cookies lá, mas
meu discovery, será que já está funcionando de uma forma correta? Será que eu já estou conseguindo fazer minimamente o básico? Então, acho que o principal ponto, né, primeiro, você ter muito claro essa visibilidade de quais são os seus dados, aonde que eles estão, se de fato precisa ou não precisa daqueles dados, como que é o tratamento em cima disso tudo. Tem a questão do Security to Privacy by Design, que muitas vezes ali a gente acaba vendo algumas confusões no mercado em relação a isso, né? Pô, será que isso, como que se encaixa no meio disso tudo, né? Essa questão de cultura, de desde o começo eu já começar a me preocupar com isso num projeto. Quem é de segurança já sabe, aquela história da pessoa de segurança ser chamado só no final do projeto, não foi convidado para a festa, só ficou sabendo em cima da hora, porque foi ali o momentinho de, pô, precisa chamar o pessoal de segurança, aí chega ali, aí minimamente faz um pentest. Aí fala, ó, não vai entrar no ar porque tem um monte de vulnerabilidade crítica. Ou seja, né? Será que agora, com o advento da lei, as empresas começam a ter esse nível de preocupação, olhar desde do início do projeto, começar a pensar com essa cabeça de privacidade, como os dados vão estar, qual é a finalidade dos dados, né? Sair daquele momento de vamos pegar tudo para depois a gente descobrir o porquê que eu preciso disso. Então a gente entra agora num momento, né, acho que bem interessante, de fazer avaliações de risco. Fazer ali o tal do DPIA, quando são processos e modelos de negócio que eu já tenho. O PIA, quando são processos, produtos novos que eu estou colocando. E por isso que falo, né, aquela questão da teoria ser aplicado na prática. Muita coisa está na lei, muita coisa a gente vê nos cursos, né, de certificações de privacidade, mas acho que o grande ponto, né, a mágica é você fazer tudo aquilo que vem falando nas cartilhas, que isso seja aplicado no dia a dia nas empresas. Então, eu classifico como bem interessante o nosso cenário. O cenário é complexo, como acabou de descrever o Alex, e os três participantes da mesa mencionaram vários trabalhos, tarefas, processos que levam à solução, levam ao sucesso, mas a gente lembra o seguinte, o cenário de organização e de compliance alcançado não só pelas empresas que estão representadas aqui, como muitas outras que já continuam fazendo esse trabalho, esse cenário ele se mexe, ele não é estático.